E aí, bro de loucos, beleza? Diego Valença, não direto de Recife, e não estou falando neste exato momento às 10h30 da noite, muito embora o conteúdo esteja agendado para as 10h30 da noite, que é o nosso horário da nossa live diária aí de segunda a sexta. Eu já tinha conversado com vocês na semana passada que devido ao feriado, eu ia fazer uma programação diferente, porque eu estou aqui. Na verdade, eu estou pertinho de Recife, mas tirei aí uns 2 dias, inclusive, de folga no meu trabalho. Não trabalho na terça e nem na quarta. Estou tentando aí curtir alguns momentos de descanso. Vou explicar um pouquinho mais para vocês sobre isso daqui a pouquinho, porque antes de mais nada, né, antes de explicar sobre isso com vocês, eu preciso apresentar. Eu falo muito do OneFootball, mas preciso apresentar o aplicativo para vocês. Vou colocar ele para rodar ele na tela. Como vocês podem ver aí, ó, tem o ícone aí na tela, ele abre o aplicativo, as principais notícias, apareceu aí Corinthians Internacional. Eu gravei esse vídeo logo após o jogo de ontem, né, logo após a vitória. Vitória de sábado, na verdade, né? Ele vai listando aí todos os jogos, aí eu clico no jogo, né? Como vocês podem ver aí, e aí ele traz todo o detalhamento, o cartão vermelho ali do jogador do Internacional. Enfim, pessoal, é um aplicativo completo, a escalação. Tô fazendo essa apresentação aí só para vocês terem um pouquinho de noção como que eu utilizo o OneFootball, que é patrocinador oficial do nosso canal aqui há muito tempo. Temos o link aí na descrição para vocês fazerem o download, ó, mostrando a classificação do campeonato. Ou seja, como eu sempre falo aqui, é um aplicativo completo, eu uso e abuso, posso garantir, eu posso garantir para vocês que eu uso e abuso do OneFootball. Então, indicação aí do canal Yutimão, OneFootball, faça o seu download, o link está na descrição. Temos versões disponíveis tanto para iOS quanto para Android, e o mais bacana de tudo é que é inteiramente grátis. Não perca tempo, baixe agora mesmo o OneFootball. Beleza, pessoal? Então, só para voltar e explicar para vocês, o pessoal que é mais assíduo, que por vezes é mais próximo, tem acompanhado aí todas as lives. Eu já tinha falado em alguns momentos que, embora a gente faça, a gente está sempre se dedicando, a gente faz o conteúdo que é quase que diário, né? Tava um pouco cansativo para mim, ainda é um pouco cansativo. O meu trabalho também tem me exigido bastante. Eu trabalhei sábado, por exemplo, até um pouco antes do jogo com o Internacional, de fazer a live de pré-jogo. Eu trabalhei boa parte do sábado. Então, só para dar uma satisfação para vocês, eu estou aqui curtindo um pouquinho com a minha família, bem pertinho aqui de Recife. E essa foi a melhor forma que eu encontrei de não deixar vocês sem conteúdo. Não é ao vivo, tá? Quem tá acompanhando agora não é ao vivo. Eu gravei, são exatamente agora 8 horas da noite. E por que eu não fiz ao vivo 10h30 da noite? Por dois motivos. Primeiro que eu tô aqui no quarto, né, de onde eu estou, do hotel aqui. E eu não ia fazer isso com a minha família de 10h30 da noite. E a segunda questão é a internet, né? Para manter uma live de qualidade, eu precisaria necessariamente ter uma internet de qualidade. Então, pessoal, espero que vocês entendam e espero aí, diante das circunstâncias e diante do que eu vou conseguir oferecer para vocês, espero que de fato eu consiga produzir algo de conteúdo para vocês, beleza? Vamos embora, ó, deixem um like que é sempre muito importante. E se você estiver assistindo agora, não é ao vivo, tá, pessoal? Não é ao vivo, é um modelo de vídeo aqui do YouTube chamado estreia, por isso que aparece o chat também. Se você quiser mandar um super chat, pode mandar, porque acaba ficando em evidência a sua mensagem, sempre está ajudando o nosso canal. E depois, assim que eu puder aparecer ao vivo, provavelmente na quarta-feira, na live de pré-jogo, amanhã a gente deve adotar um modelo parecido com esse. Quem quiser, quem puder mandar uma mensagem, eu evidencio, eu mostro essas mensagens na live de pré-jogo de quarta-feira contra o América Mineiro. Combinado? Então deixa seu like, que é sempre muito importante para nós. Vamos embora. Membro? Quer se tornar membro do nosso canal? Poxa, o nosso grupo de membros está bombando. Posso garantir para vocês que o nosso grupo de membros é o melhor grupo de WhatsApp se tratando de Corinthians. Garanto para você. Então, quer se tornar membro? Dá uma força aí para nós. A gente está aqui na raça, produzindo conteúdo quase que diariamente para vocês. Gosta do nosso conteúdo, se identifica, pode ajudar, se torne membro do nosso canal também, que é sempre muito importante. Na descrição desse vídeo também tem o link e muito obrigado a todos que já se tornaram membro. Mas vamos lá, a dinâmica vai ser um pouco diferente, eu não tenho o chat para acompanhar,
né? Muitas vezes vocês acabam me pautando, acabam dando uma sugestão, até mandam um superchat e me conduz para algum tipo de conversa, mas hoje a gente vai falar sobre a possível chegada do atacante chileno Vargas. Saiu essa notícia hoje. A negociação com o zagueiro Gemerson. Como é que tá, Diegão? Teve novidade? Tem novidade da negociação do zagueiro Gemerson. E como vocês já estão acostumados aqui e até aprovaram, né, positivamente, a gente vai fazer aquele vídeo de react, é assim que se pronuncia? De vez em quando a galera tá tirando onda aí do meu inglês. A gente vai fazer aquele conteúdo de reagir à coletiva do técnico Wagner Mancini. Beleza? Então, vamos começar aí pelo primeiro assunto. Diz respeito ao zagueiro Gemerson, a gente que vem acompanhando, aliás, né, o vídeo do Gemerson aqui no nosso canal, zagueiro, já está com mais de 23 mil visualizações, é uma quantidade muito satisfatória. Obrigado aí, pessoal, vocês que estão acompanhando o nosso trabalho, prestigiando o nosso vídeo. E só para abrir um parêntese rápido, pessoal, que eu entendo as pessoas que reclamam, e quando eu digo reclamam, não é reclamando de forma pejorativa, não. Muitas vezes as pessoas até são educadas. Diegão, zagueiro eu não quero ver gols, zagueiro eu quero ver desarmes, zagueiro eu quero ver posicionamento. Eu também. Só que eu faço o vídeo dos gols para zagueiro, para lateral, para volante, porque é o que tem disponível. Serve muito mais como curiosidade do que necessariamente eu querer te provar que o zagueiro é bom porque ele faz gol, entendeu? Não é o caso. Mas a gente faz muito mais por uma questão de curiosidade. A gente não tem material disponível. Como é que eu vou fazer os lances do Gemerson dando um carrinho, dando um desarme ou tirando uma bola de cabeça? Eu teria que ter todos os jogos disponíveis, né? Todos os jogos, o jogo inteiro, para eu ir lá, ver o jogo que ele jogou, baixar o jogo todo, acompanhar os lances. Então, assim, é inviável. É por isso que, mesmo sendo zagueiro, lateral, volante, a gente faz o vídeo dos gols. Beleza? Dá para compreender. Eu também gostaria de fazer um vídeo mais completo no que diz respeito à característica do jogador, mas faz muito tempo que a gente faz esse tipo de vídeo aqui e é muito mais por curiosidade. Gols do zagueiro, gols do lateral, dos laterais, gol dos volantes, e é um vídeo que eu percebo que a turma gosta bastante. Falando sobre o Gemerson, qual é a novidade? Ele deve realmente chegar ao Corinthians amanhã também conhecido como terça-feira, e a novidade diz respeito à negociação, né? Ele viria por empréstimo para o Corinthians, não é mais por empréstimo, ele está rescindindo o contrato dele com o Mônaco da França e vai assinar de forma definitiva com o Corinthians. Mesmo sendo de forma definitiva, o contrato continua sendo um contrato curto. Ele vai assinar com o Corinthians apenas até o meio do ano que vem. É algo mais ou menos parecido com a negociação que aconteceu com o Meia Casares. Com Casares foi assim, foi muito semelhante. Diegão, qual é a diferença? A diferença é que está saindo na imprensa que o Corinthians vai ter que pagar algo aí aproximadamente 700 mil euros, foi isso? Foi isso. 700 mil euros. Agora eu fiquei enrolado aí na cotação, mas o Corinthians vai precisar desembolsar aproximadamente 4 milhões e meio ao Mônaco, né? E o Mônaco usaria esse dinheiro para pagar o jogador, mas para a gente também já não importa tanto. O Corinthians pagaria 4 milhões e meio ao Mônaco e teria um salário, inicialmente o salário do jogador é considerado um salário baixo. A negociação foi feita dessa forma. Qual é a minha interpretação? O Mônaco teria que pagar ao Gemerson até o final do contrato, consequentemente, o Gemerson teria que receber do Mônaco, ele tem um contrato assinado. Então, qual é a minha interpretação da negociação? O Mônaco vai liberar o jogador que teria direito a receber um salário até o final do seu contrato, o Corinthians paga ao Mônaco, o Mônaco paga ao jogador, e por isso que o jogador estaria aceitando um salário menor, um salário abaixo do que, entre aspas, ele merece. Então é assim que eu estou interpretando os fatos. Pô, Diegão, ele vinha de graça, o contrato é curto, é uma negociação ruim? Aparentemente, olhando de fora, o que tem sido divulgado, não acho uma negociação ruim. Mesmo o Corinthians precisando pagar aí 4 milhões e meio pro Gemerson, ao Mônaco, eu acho que é uma boa negociação,
porque é um jogador, já falei aqui, repito, de 28 anos, é jovem, tem um grande... É jovem assim, não é mais um jovem, mas não é um veterano chegando de 35, 36 anos. É um jogador que, se der certo no Corinthians, dá até pro Corinthians ganhar dinheiro futuramente, né? Ainda que o Corinthians tenha aí o seu histórico de vendas muito ruins. É um jogador de muito potencial, então, ponto, não acho a negociação ruim. Pô, Diego, então já que o cara vai vir, não era melhor um contrato mais longo? Sinceramente, na atual situação do Corinthians, não. Não. Eu acho um contrato de risco, um contrato de risco para o Corinthians, porque ele pode ter muito destaque e acabar indo para outro clube, pode acontecer. Mas seria muito mais irresponsável da nossa diretoria, e não duvide de irresponsabilidade dos nossos dirigentes, mas eu acho que seria muito mais criticável se você traz um jogador que está parado há muito tempo e oferecesse um contrato de 4, 5 anos. 3 anos de contrato, eu acharia pior. Então, acho que, reitero, já falei da possível chegada do Gemerson, acho um grande jogador, acho uma ótima sacada da diretoria do Corinthians, então o negócio se concretizando merece elogio, e não acho uma negociação ruim. Pagar 4 milhões e meio por ele, e aí ter um salário considerado baixo até o fim do seu contrato, até o meio do ano que vem, não acho ruim. Só a título de comparação, o Corinthians pagou ou vai pagar quase 3 milhões de reais pelo empréstimo do Sid Clay. Então dá para usar isso como base. Claro, a gente não pode usar um negócio ruim como base para justificar outro suposto ruim. Mas para mim esse negócio não é ruim. Como eu falei, existe o risco do cara se destacar demais e ir para outro clube? Existe, mas é um risco, para mim, na atual situação do Corinthians, mais responsável do que se o Corinthians assumisse o risco de já oferecer um contrato muito longo para ele. Não sei se vocês concordam, deixem a opinião de vocês aqui, eu quero saber, mas gostam da contratação do Gemerson e aprova o modelo do negócio? Eu gosto e eu aprovo, a menos que apareça mais novidades aí, porque em se tratando de Corinthians, normalmente é assim. Mas o que tem de novidade é isso. O Gemerson não vem por empréstimo, vem em definitivo, como veio o Casares, mas com um contrato curto, como veio o Casares. E aí existe a possibilidade de uma renovação, de chegar perto ali do encerramento do seu contrato, você tentar negociar um novo contrato com o jogador. Beleza? Então o negócio do Gemerson é parecido com o negócio do Casares, e o Corinthians vai precisar pagar 4 milhões e meio de reais para o Mônaco, para o time francês, para ter o Gemerson. Acho assim, mesmo assim, ainda continuo achando uma negociação uma boa. Pô, Diego, o Corinthians está devendo salário e vai comprar um jogador desse? Eu acho que uma coisa não anula a outra. Mesmo o Corinthians tendo dificuldades financeiras, ele precisa investir no time. Ele precisa ter um time forte. Um time de futebol forte é a base para você arrecadar. Arrecadar, seja lotando estádio, que não é o caso, seja você se classificando bem nos campeonatos e, consequentemente, ganhando mais dinheiro. Então, o Corinthians já desperdiçou muito dinheiro em muitas negociações ruins, mas não dá para você economizar dinheiro na montagem do elenco, na montagem de um time forte. Não dá para você sair gastando à torta e à direita, gastando de todo jeito, de qualquer maneira, com muitos jogadores que o Corinthians, aliás, acabou gastando, mas um jogador desse, com esse potencial, pode dar errado? Pode dar errado. Absolutamente. Toda negociação, ela existe um risco. Mas até acho, imaginando um possível cenário negativo de tudo dar errado, do Gemerson chegar, não render o necessário, o prejuízo do Corinthians, eu acho que é algo razoável e é um risco que dá para correr. Beleza? Então, finalizando o assunto Gemerson, e aí eu já aproveito a oportunidade para fazer um gancho sobre o atacante Vargas, chileno, ele tem 30 anos, e aí eu faço um gancho no sentido de que, assim, o Gemerson chegando, já tendo Casares, que agora tá até rendendo bem, eu acho que o Corinthians precisa urgentemente ainda priorizar um bom atacante de lado. Eu não sei, eu não saberia dizer para vocês em termos de nome, mas um atacante de lado aí do patamar do Gemerson, tá? E aí falando sobre, eu acho que é a principal carência desse time do Corinthians. Claro que quanto mais contratações, melhor. Eu vejo muita gente falando, ainda precisa de um meia. Ainda precisa de um meia. Claro que se chegasse um meia também seria bom, mas meia a gente já tem Casares. No ataque a gente não tem ninguém. Né? O ataque do Corinthians ao longo da temporada, tivemos Davó, Madison, Janderson, Everaldo, Mosquito, Leonatel, quem mais? Mantuan, embora seja um menino da base, ainda não dá pra gente cravar e dizer que ele vai ser o grande atacante do Corinthians.
Então a gente precisa urgentemente de um atacante mais incisivo. Um atacante, de fato, um atacante bom. E aí, falando sobre isso, surgiu o nome hoje, né? Pelo menos aí vamos tratar até como especulação. O atacante Eduardo Vargas, o chileno, aquele mesmo que já jogou no Grêmio, teria sido oferecido ao Corinthians. Não é uma negociação que parece estar existindo ou que vá acontecer, mas a gente não pode deixar de comentar. Recebi muita mensagem, Diegão, tá sabendo do Vargas, tá sabendo do Vargas. Eu tenho algumas restrições com relação ao Vargas, porque não é um jogador barato, tá com 30 anos de idade, e embora não esteja o acompanhando no futebol mexicano, ele está atualmente no Tigres do México, é um jogador que eu sempre tive a sensação de que joga muito mais na seleção do Chile do que nos próprios clubes. E aí, trazendo o exemplo do Grêmio, né, o Vargas, pelo menos do que eu consegui, do que eu já pude ver, jogando muita bola no Chile, caramba, como esse cara joga demais. Eu lembro quando ele surgiu na Laú, né, na Universidade de Chile, jogando muito bem. Se não estou enganado, posso estar cometendo um erro aqui, o Vargas chegou a jogar junto com o Montijo, né, era um ótimo time chileno. E aí o Vargas aparece no Grêmio, né, e acaba que não teve tanto destaque, e mesmo não tendo destaque no Grêmio, ele arrebentava na seleção chilena. Eu sempre gostei do futebol dele, mas eu acho que me parece que é uma negociação que não deve ser fácil de se concretizar. Já é um atacante que está com 30 anos, eu não estou acompanhando ele no México, reitero, mas foi o nome que surgiu. Claro, para eu desconsiderar aí a questão financeira, não sei como é que seria, talvez o Vargas poderia ser esse nome para o ataque do Corinthians, mas eu não tenho essa convicção. Não tenho, justamente porque eu não sei do atual momento dele. O fato de ter 30 anos, para mim, não é um problema. Não dá para considerar 30 anos de idade um jogador veterano, muito pelo contrário. Né? Um jogador que se cuida com 30 anos, o cara ainda tá voando. Mas foi isso que surgiu. Não vi notícias do Vargas em lugares que eu costumo tratar aqui para vocês como lugares de mais credibilidade para dizer que existe uma negociação avançada. Não conheço, mas fato é que o Corinthians, na minha opinião, precisa urgente de um atacante mais incisivo, de um atacante de mais qualidade. Não precisa ser necessariamente somente um atacante de lado, um atacante de beirada, mas a gente precisa de um atacante aí com um pouco mais de qualidade. Fazendo um gancho de atacante estrangeiro, Diegão, será que é por isso que o Bocelli não está sendo relacionado? O Bocelli está saindo pro Vargas chegar, Diegão? Cara, não tem nenhuma relação, porque nada impede que o Corinthians contrate um novo estrangeiro. Né? Não precisa dispensar um estrangeiro para trazer outro. A questão é você relacionar para os jogos. O Corinthians pode ter 300 estrangeiros no elenco. O que você não pode é relacionar mais de 5. O Bocelli, de fato, está ficando ausente aí do último jogo. Hoje já saiu uma notícia que ele está com outro problema. E aí ele não está sendo aproveitado. O contrato dele termina no final deste ano. Ou, aliás, mês que vem, né, já termina o contrato do Bocelli. É um jogador que dizem que tem mercado tanto na Argentina quanto no México. México aí, onde atua o Eduardo Vargas. Natural que surjam especulações. Eu acho, palpite, que o Corinthians está doidinho para aparecer alguma coisa para ver se já antecipa a saída do Bocelli, que para mim tá mais do que claro que ele não vai e que ele não deve permanecer. Já falei aqui várias vezes, o Bocelli que com o Jô não jogava, agora sem o Jô continua sem jogar. É evidente que o cara não vai querer continuar. Porém, uma suposta saída do Mauro Bocelli não tem nenhuma relação com a chegada do Vargas ou com a chegada de qualquer outro jogador estrangeiro. Beleza? Que fique claro, o próprio Arauz, o chileno Arauz, podendo ser relacionado para os jogos, não tem sido, né? Eu até destaquei isso em outras oportunidades. O Arauz poderia ser relacionado e acabou que não foi relacionado. Bom, já temos aí quase 20 minutos eu falando aqui. Vamos lá para aquele conteúdo que vocês... Aliás, volta um pouco a fita. Vocês gostariam de ter o Vargas no Corinthians? Eduardo Vargas, atacante chileno, jogou no Grêmio, na Universidade de Chile, destaque da seleção chilena por um bom tempo, atualmente com 30 anos e atuando no Tigres do México. Você gostaria de ter o Eduardo Vargas atuando no Corinthians como um novo reforço do Corinthians? Deixe seu comentário aqui que eu quero saber a sua opinião. Atenção, pessoal! Não estou ao vivo.
Beleza? Você que chegou agora, durante, eu expliquei lá no início desse conteúdo, não estou ao vivo. Diegão, mas está aparecendo no chat? Isso, é um modelo de vídeo do YouTube chamado estreia, mas eu não estou ao vivo, beleza? Se quiser entender melhor, eu expliquei, falei no início do vídeo, depois dá uma retroagida aí e acompanha o início do nosso conteúdo, beleza? Deixa o like também, que é sempre muito importante para nós. Então, vamos lá aí pro conteúdo que vocês aprenderam a gostar, e eu confesso que também estou aprendendo a fazer. Eu vou repercutir aqui a coletiva do técnico Wagner Mancini logo após a vitória contra o Internacional. Beleza? Vamos nessa? Vamos lá, vamos dar play e acompanhar aí o nosso técnico falando sobre a grande vitória da do último sábado. Sábado? É, o do último sábado contra o Internacional. Taca-lhe pau, Mancini. Mancini, boa noite. Eu queria, claro, que você começasse, por favor, falando sobre a escolha do Davó. Surpreendeu a muita gente, se não a todo mundo, né? O porquê da decisão, o que você viu nele que fez com que o colocasse em campo, e, claro, sobre essa estrela, a sua e dele, principalmente pelo gol. Então, acredito que tenha dado certo a sua estratégia. Que você falasse um pouquinho sobre o Matheus Davó, por gentileza. Obrigado. Boa noite, Flávio. Boa noite a todos que nos escutam. Realmente a escolha do Davó foi muito em cima daquilo que eu tenho acompanhado nos treinamentos, a partir do momento em que a gente perdeu o Mantuan, que foi o atleta que diante do Vasco fez essa função. Eu buscava exatamente um outro jogador que tivesse uma mobilidade boa, que fosse um atleta que ocupasse os espaços com muita velocidade, e nesses 2 dias, na quinta e na sexta, eu tive a chance de explicar bem ao Davó aquilo que seria necessário que ele fizesse hoje no jogo, e ele fez muito bem feito. É óbvio que se trata de um atleta que vinha jogando pouco, então ele suportou em torno ali de 60 minutos apenas na partida, mas ajudou bastante. É um atleta que a característica permite que a gente faça de vez em quando darmos algumas oportunidades, porque a hora que a bola chega no pé do Casares, do Xavier, do Ramiro, do Ederson, nós temos que ter alguém de velocidade. Então, para este modelo de jogo, era importante que nós tivéssemos um atleta com força, explosão para ocupar bem os espaços, e ele fez isso muito bem. A escolha, ela é baseada naquilo que eu tenho acompanhado ao longo dos treinamentos, muitas vezes a gente está vendo que o jogador está ali, para aquela estratégia de jogo ele não se encaixa, mas a gente está observando, e quando há oportunidade, a gente vai e pensa exatamente aquele atleta que se encaixa dentro da estratégia montada. A nossa estratégia hoje era exatamente ter uma ação de velocidade, não só sem a bola para adiantar a marcação e fazer com que o Inter errasse, assim como quando a gente tivesse encolhido, nós tivéssemos uma saída rápido e o lance do gol sai exatamente assim. O Fagner acha o Casares já no espaço vazio, ele ganha do Cuesta, vai até a linha de fundo, atravessa a bola e o Davó entra e faz o gol. Então foi um jogo, um gol, aliás, que representou bem aquela estratégia que nós tínhamos armado. Bom, primeiramente que a pergunta foi bem feita, a gente não poderia ter uma coletiva pós-internacional e não perguntar do Davó, né? Então a pergunta, ela precisava ser feita, tinha que aparecer esse assunto. O Mancini falou algo mais ou menos na linha que eu tinha comentado quando eu tentei imaginar o que passou na cabeça do Mancini para escalar o Davó. Ele, claro, que ele falou aí das características do jogador, aí eu vi no treinamento, e eu não estou aqui para dizer que ele está mentindo, absolutamente, não tenho nenhuma pretensão nesse sentido, mas também é claro que ele deu oportunidade pro Davó porque o Everaldo não tá rendendo, porque o Léo Natel não tá rendendo. Muito embora o Everaldo tenha feito 2 gols importantíssimos, e fez, os 2 gols que o Everaldo fez. Sabe aquela história de você falar, o cara tem 30 gols, mas às vezes você não lembra de um jogo tão marcante, de um gol tão importante. E o Everaldo, pelo menos um dia que deixar o Corinthians, ele vai poder marcar, ele vai poder contar que marcou 2 gols importantíssimos, fundamentais, ambos em finais de jogos fora de casa. Mas para mim é nítido que o
que o Davó surge diante dessa falta de qualidade nos jogadores que estavam atuando. Um detalhe fundamental que o jornalista Rodrigo Vessone, né, do site Meu Timão, comentou nas suas redes sociais, foi que, uma curiosidade, quando o Corinthians enfrentou o Atlético Goianiense, que foi 0-0, ainda comandado pelo Coelho, o Mancini era o técnico adversário pelo Atlético Goianiense. Logo depois, no dia seguinte, teve um jogo treino, não sei se vocês vão lembrar disso, talvez eu não tenha nem repercutido isso. Teve um jogo treino com jogadores, evidentemente, que não jogaram. O placar foi 2-2, né? O Mancini estava comandando o Atlético Goianiense. E quem que fez os gols do Corinthians? Mantuan e Davó, né? Curioso, né? E o Mantuan estava ganhando moral com o Mancini e o Davó teve essa oportunidade agora. Então o Mancini revelou que também estava de olho já nos jogadores, justamente no momento que ele os viu como adversário. Então só comentando aí com vocês, mas interessante aí a fala do Mancini sobre o Davó. E a gente vai falar, óbvio, um pouco mais de Corinthians e América. Aliás, América e Corinthians na quarta-feira, na terça e principalmente na live de pré-jogo. Mas eu acho que o Davó, e o Mancini vai dar a entender isso ainda nessa coletiva. Eu acho que o Davó vai continuar como titular do time. Mas vamos seguir aí na coletiva. Boa noite, Mancini. Aqui é Edgar Alencar, TV Globo. O Davó, no intervalo, falou que ele foi escalado para uma estratégia de bola nos espaços, né? Um jogo mais reativo, que a gente pode compreender. Minha pergunta é se isso foi especificamente para esse jogo contra o Internacional, né, pela circunstância, então líder do campeonato, ou se é uma característica que a gente pode esperar do Corinthians agora na sequência dos campeonatos. Obrigado. Boa noite, Edgar. Eu acho que as duas coisas, né? E primeiro, porque nessa estratégia do jogo de hoje era importante que nós tivéssemos um atleta de velocidade para ocupar bem os espaços. O Inter tem um jogo apoiado, é um time extremamente forte, bem treinado, que vinha 7 jogos invictos, lidera o Brasileirão. O Corinthians venceu o líder do campeonato, 7 jogos invictos. É importante a gente ressaltar esse tipo de coisa. Aliás, é muito importante a gente ressaltar esse tipo de coisa. Porque a vitória do Corinthians foi maiúscula. A vitória do Corinthians contra o Internacional ela foi gigantesca. Para vocês terem uma ideia, o Sport aqui de Recife está com a mesma pontuação que o Corinthians, né? Ambos os times com 24 pontos. E o Sport veio aqui em Recife e ganhou de 5-3 do Sport. Né? Um jogo aberto, um jogo com muitos gols. Mas vamos lá, vamos continuar. Mas é um time que não tem tanta velocidade, não tem tantos atletas de velocidade que ocupem o espaço. Então, em função disso, a estratégia era exatamente essa, tentar, numa roubada de bola, ter jogadores que pudessem proporcionar velocidade contra uma equipe que tem um jogo mais apoiado. É uma equipe muito equilibrada, mas que, obviamente, também tem as suas falhas, assim como todas as equipes, né? Então a estratégia de hoje era essa. Para os próximos jogos, depende muito daquilo que for montado dentro de uma estratégia também, né? O próximo jogo é diante do América, fora de casa, a gente tem que vencer o jogo. É óbvio que o Davó larga na frente de todos os outros jogadores, porque entrou, foi bem, fez o... Olha aí, o que eu falei, né? O Mancini já dando a entender que o Davó vai ser, deve ser o titular. Eu tava até conversando com um amigo meu, Diego Fernandes, ele disse, pô, o ruim do Davó fazer o gol é que ele vai continuar no time, né? Mas, cara, o Everaldo, aconteceu isso com o Everaldo, né? O Everaldo não necessariamente estava jogando bem, mas ele entrou num jogo no final, fez o gol importante, foi titular contra o Flamengo. Acabou que não rendeu bem, foi pro banco, entrou de novo, fez um gol importante, foi titular de novo e acabou não rendendo. Mas eu entendo o torcedor que, pô, o Everaldo fez um gol, agora vai ser titular. Mesma coisa falando do Davó. Mas você se colocando no lugar do Mancini, o que faz o Mancini? Né? Porque você diz assim, mas o Davó não jogou nada. Mas o Davó não jogou nada, foi o herói da partida. Você vai colocar quem? O Everaldo, que não tem jogado nada e não foi o herói da partida? Ou o próprio Léo Natel? Né? Então, assim, é uma situação muito delicada. Eu venho batendo nessa tecla aqui há muito tempo. O Corinthians tem carência nesse setor de ataque e não é de hoje. Não é de hoje. Davó, Léo Natel, Everaldo, Mosquito, não são jogadores que hoje deveriam ser titulares do Corinthians.
Já falei isso aqui e falo mais uma vez. São jogadores que era para compor o elenco, era para o Corinthians ter uma, duas ótimas opções de velocidade, de ataque. Caso esses jogadores não atuassem, esses jogadores deveriam ali estar apoiando o elenco. E nunca, ao mesmo tempo, você ter no elenco Davó, Everaldo, Léo Natel, Mosquito. E aí o Mancini fica nessa sinuca de bico. Então, o jogador que entra e faz o gol não deixa de ser um critério para atuar no próximo jogo. Então, o Davó vai ser titular no próximo jogo. Não tem muito para onde fugir disso, né? Eu até acho que se o Jô estiver disponível, o Jô deve iniciar no banco de reservas, porque pelo menos você garante o Jô ali no segundo tempo, por 30 minutos, por 15 minutos, ou o tempo que ele puder atuar, e com a possibilidade do jogo para os pênaltis, você tem o Jô para bater os pênaltis, ainda que o Jô já tenha perdido alguns pênaltis, é um jogador importante, é um jogador que assume essa responsabilidade. Então o Mancini não tem muito para onde correr. Eu não sei se vocês concordam comigo nessa questão. E só para finalizar, se a gente for analisar o que eu já vi do Davó, o que eu já vi do Everaldo, o que eu já vi do Mosquito, o que eu já vi do Léo Natel, jogando por exclusão e jogando a régua lá para baixo, entre os quatro eu ainda prefiro o Léo Natel. Mas o Léo Natel também é um jogador que tem entrado em alguns jogos e não tem rendido, né? Não tem correspondido. Então é uma situação delicada para o técnico. Mas vamos embora que eu me prolonguei demais nesse assunto. Vamos lá. O Gol se comportou muito bem, cansou, obviamente, porque não vinha atuando com uma certa frequência. Tá falando do Davó. Mas é importante dizer que ele larga na frente, né? Não sei se ainda terei o Jô para o jogo, mas é importante exatamente essa mudança de característica, porque você passa a ter mais opções em cada partida. Bom, eu já acabei me antecipando, né? Ele falou, não sei se terei o Jô. Já falei, se o Jô estiver disponível, eu não colocaria o Jô de frente, deixaria ele no banco de reserva para entrar num segundo tempo e jogar com intensidade o que ele pode jogar. Se o Jô voltar a ficar relacionado, a gente parte do princípio que ele tá apto. Tá apto para quantos minutos? Mancini, o Jô consegue jogar meia hora. Beleza, vamos ter o Jô nas últimas meia hora. É assim que eu escalaria o Jô, eu não sei a opinião de vocês. O início da pergunta do jornalista foi com relação à postura do time, né? Se vai jogar de forma mais reativa, se não vai, e é claro que isso vai depender muito do adversário, né? Diferentemente do jogo contra o Flamengo, que o Flamengo era um time, ainda é um time bom, um time bem ranqueado na tabela de classificação, o Corinthians foi para trocação. Contra o Internacional já jogou de forma mais reativa. Eu acho que sempre que o Corinthians puder jogar de forma reativa, ele vai jogar. Agora, vai ter jogo que ele não vai poder. Se vai jogar em casa, na Neoquímica Arena, contra um time que está na zona do rebaixamento, contra um time que, em tese, não é favorito, quem vai jogar reativamente é o adversário. Mas acredito até que, inclusive, nesses jogos, se o Corinthians abre o placar, quem vai recuar é o Corinthians. Então, eu acho que o Mancini, sempre que puder, vai jogar como jogou contra o Internacional. Mas vai ter momentos que a gente não vai poder fazer assim, e é óbvio que são justamente esses momentos que o Corinthians tende a ter mais dificuldade, mas tem que achar uma solução, porque isso vai acontecer e os próprios adversários vão saber disso, né? Eu vou dar a bola pro Corinthians, porque ele tem se acostumado a jogar mais de forma reativa, mas pelo menos essa é a minha percepção. Sempre que puder, o Mancini vai manter o mesmo estilo de jogo do Internacional, do jogo contra o Internacional. Mas vamos embora. Mancini, boa noite. Eu queria saber qual o tamanho dessa vitória, né? O Corinthians vem de um jogo muito ruim contra o América, enfrenta o líder do campeonato, faz um jogo muito seguro, vence por 1-0. Qual o tamanho desse resultado? Quanto ele pode influenciar num jogo de mata-mata contra o América na próxima quarta-feira? E queria que você falasse também sobre o Luan. Eu vi que quando você puxou ele para entrar, você conversou ao pé do ouvido ali com ele, deu uma força. Como que você pretende recuperar esse jogador? Boa noite, Marcelo. Olha, o tamanho da vitória para o nosso momento é gigantesca, porque... É isso, para o nosso momento é gigantesca. É o que eu sempre falo no canal aqui. Contexto, tudo é uma questão de contexto. E o Mancini tá certo, a vitória foi gigantesca. O Corinthians busca uma recuperação no campeonato e nada melhor do que você vencer o líder. Em termos de história... Inter e Corinthians são duas equipes gigantes que sempre fazem bons jogos, e o que se viu hoje foi exatamente isso, né? Embora a gente não tenha deixado o Inter finalizar nenhuma bola no nosso gol, né? O Cássio não fez nenhuma defesa, e eu, às 72 horas
pedia, falava exatamente sobre isso, que nós não chutamos uma bola no gol do América, e 72 horas depois, a gente não permite que o líder chute uma bola no nosso gol. Veja como é o futebol. Muito bem destacado pelo Mancini, tá? Porque em alguns momentos a gente tinha, sabe, eu cheguei a falar disso aqui no canal, a sensação que eu tenho é que o Corinthians perdeu aquela capacidade de abrir o placar e se segurar, né? Quantas e quantas e quantas vitórias não vieram dessa forma, né? A gente tinha até aquela sensação, pô, Coringão, principalmente em casa, né? Pô, o Coringão fez 1-0, já era, fechou a casinha aí, se vacilar é a gente que faz o segundo. Claro, eu não tô aqui dizendo que toda vez que o Corinthians abriu o placar, que a gente não cedia o empate, não é isso que eu tô dizendo, mas a sensação que nos passava era essa, né? E no jogo de sábado, o Corinthians conseguiu de fato fazer isso, e não foi apenas um jogo que a gente fez 1-0 e o Internacional pressionou e o Cássio foi o melhor jogador da partida, sabe? Que isso também acontece? Não. O Corinthians não apenas conseguiu segurar o resultado, como conseguiu segurar o adversário, porque o Inter não conseguiu criar absolutamente nada. E não vamos desmerecer o Inter, né? Você pode até não gostar do time do Inter, mas o time do Inter ainda é o líder do campeonato. Então, com toda a dificuldade que o Corinthians tem tido, não vamos nos desmerecer. A vitória do Corinthians foi muito importante pela pontuação do campeonato, pelo placar e, inclusive, pelo como o resultado aconteceu. E como a gente tem que fazer ajustes diários e muitas vezes com muita convicção, muitas vezes de uma forma enérgica, como foi feito após a partida do América, e eu tenho que exaltar aqui não só a qualidade dos jogadores do Corinthians, como a inteligência, porque eles entenderam o momento e foram dentro de campo guerreiros, como exige a marca Corinthians. Então é importante exaltar hoje a luta, a entrega, a superação dos jogadores, mas acima de tudo a gente tem que entender que era necessário uma vitória hoje para que a gente apagasse aquilo que foi feito na quarta-feira e ganhasse um fôlego extra para que quarta-feira que vem, diante do mesmo América, a gente tenha uma postura de uma equipe que quer continuar na Copa do Brasil, uma equipe que realmente joga um futebol diferenciado, muitas vezes com a técnica, mas sempre com a disposição. Essa é a cara do Corinthians, é uma equipe que não se entrega jamais, e hoje, a partir do minuto número 1, nós vimos exatamente isso. O Inter saiu e teve uma oportunidade com menos de um minuto, e a partir deste lance, o Corinthians foi dono das ações, em termos de superação, de entrega, brigou muito durante o jogo e mereceu a vitória. Só para finalizar sobre esse assunto, a entrega que o Corinthians demonstrou em campo de todos os jogadores é muito mérito do Mancini. Você fazerem os caras estarem engajados nesse tipo de jogo, entenderem a situação do clube, a importância da vitória, o mérito é todo do Mancini. O mérito é todo dele. Se teve alguém que disse Mancini não, tem que ser cobrado, mas a gente tem que dar o mérito pro técnico, que o Mancini tem muito mérito nessa vitória contra o Inter. Mas vamos lá que agora ele vai falar do Luan. Sobre o Luan especificamente, eu ainda não tive a oportunidade de falar sobre isso e me sinto muito à vontade hoje para falar que o meu desejo, e acho que o de todos, é que o Luan recupere o seu bom futebol. O Luan não chegou por acaso no Corinthians, ele não foi escolhido por acaso como o melhor jogador das Américas anos atrás, então é necessário que a gente dê um tempo, e eu vou dar esse tempo para o Luan. O Luan, e eu já expliquei isso a ele, não há necessidade da gente correr contra o tempo. O jogador não pode ser pressionado para cada jogo que ele entra, ele ter que decidir partidas para que ele apague aquilo que foi ao longo da temporada. Ele tem que ter calma, e ele já entendeu isso. Ele, aos poucos, ele vai devolver para todos nós o futebol que ele tem. Aos poucos também, talvez a gente consiga mudar algumas coisas que quem joga no Corinthians precisa ter. Porque ao longo da vida a gente está aprendendo sempre. E eu não posso, de maneira alguma, rotular um jogador, sendo que ele tem anos de carreira ainda à frente. Então ele também vai aprender algumas coisas, eu tenho certeza disso. A entrega dele vai ser diferente. Hoje ele entrou, fez um gol
que o juiz anulou, depois teve uma outra oportunidade onde ele dominou mal a bola, ou seja, mas ele já entrou com um espírito diferente. Eu espero que essa seja a tônica e que ele possa realmente nos ajudar bastante, porque futebol ele tem, a gente acompanha diariamente nos treinos, né? Mas respondendo aí, ou alongando um pouquinho mais a resposta e direcionando a torcida do Corinthians, eu sei o que a torcida do Corinthians quer do Luan. E ele vai ter que entregar isso, porque é uma exigência minha também. Ó, tem coisas importantes para falar do Mancini com relação ao Luan. Primeiro, tem aquele torcedor que está mais impaciente com o Luan. Eu mesmo já critiquei bastante o Luan. É natural. A gente está aí com 40 jogos na temporada. Se eu não estou enganado, foram 39 jogos na temporada. O Luan participou bastante. Se não estou enganado, 32 jogos do Luan na temporada. Posso estar equivocado, mas os números são mais ou menos esses. E o torcedor que está mais insatisfeito com o Luan, ele carrega todo esse histórico. Agora, o Mancini não pode assumir o Corinthians, treinar o Corinthians em 5 jogos que o Mancini tem no Corinthians, e desistir do Luan. Não pode. Eu vi muita gente que fala, mandou o Sid Clay embora, afastou o Sid Clay, tem que afastar o Luan. Não pode. O Sid Clay, já falei aqui, o Sid Clay não é do Corinthians. Você não pode pegar um jogador que você investiu uma grana alta e afastar e tirar ele do elenco. Não pode. E o Mancini, com 5 jogos de Corinthians, ele jamais pode desistir de um dos principais nomes do elenco do Corinthians. Diego, mas o Luan não tá jogando nada o ano todo. Beleza, mas o Mancini chegou agora. Então ele sabe do potencial do Luan e ele vai tentar, mas depende também do Luan, o Mancini vai tentar resgatar algo do Luan. Agora, pra mim ficou muito claro que o Mancini diz que ele é um jogador que tem muitos anos de carreira ainda, tem tempo ainda para evoluir, para aprender. Eu sei o que o torcedor do Corinthians espera do Luan, eu sei, e eu vou exigir isso dele, algo nesse sentido ele disse, porque é algo que ele precisa fazer. E ele também, o Mancini, diz algo assim, pra mim ele já entrou diferente, ele teve uma mudança de postura. Em resumo, o Mancini pra mim tá certo de não desistir do Luan, o Mancini tá certo em falar isso, mas ele deixou bem claro que já tá, ele quer mais do Luan, ele quer mais entrega do Luan, pra mim ficou claro isso. E é exatamente isso que boa parte da torcida reclama. Então, se o Mancini conseguir colocar isso na cabeça do Luan e fazer com que ele, de fato, entre mais ligado... Ninguém tá pedindo pro Luan correr igual o Romero, igual o Ramiro, dar carrinho, não é isso. Mas o cara tem hora que precisa entrar mais ligado. E pra mim ficou muito claro que o Mancini dá uma moral pro Luan, mas ao mesmo tempo diz, eu sei o que a torcida quer do Luan, eu também quero, e ele precisa fazer, porque é uma exigência pra jogar no Corinthians. Pra mim ficou muito claro isso nas entrelinhas do que o Mancini falou sobre o Luan, e o Mancini, na minha opinião, tá certo. Tem que tentar. Pode não recuperar o Luan, pode não dar certo, pode. Mas não depende só do Mancini. Não depende só da torcida, depende do Luan também. Então, gostei da fala do Mancini com relação ao Luan, porque ele não passou só a mão na cabeça, tá ligado? É um bom jogador, foi campeão da Libertadores, treina bem, mas o Mancini tira essa característica nas coletivas, né? Ele não tá alisando só não, ele deixou bem claro que vai cobrar, que tá cobrando e que o Luan vai ter que entregar. Essa parte eu achei muito importante. Mas vamos embora. Mancini, boa noite. Jonas Campos, da TV Gazeta. Na última quarta-feira, né, já foi citado aqui a sua entrevista coletiva muito verdadeira, muito sincera, cobrando os jogadores, né, principalmente em relação à atitude, personalidade dentro de campo, confiança, consequentemente. Queria saber se a resposta foi dada hoje pelos atletas, na sua visão. Era essa a resposta que você esperava? E ainda em cima do tamanho dessa vitória, é um daqueles jogos que pode servir para, quem sabe, virar a chavinha para a sequência da temporada? Obrigado e boa noite. Boa noite, Jonas. Não tenha dúvida, e eu vou um pouquinho mais além. Eu acho que esse jogo deve ser um divisor de águas. A gente não pode aceitar o jogo do Corinthians como foi feito diante do América. Mancini, mas foi um jogo terrível? Não.
Não foi um jogo terrível. Nós tivemos oportunidades para ir lá, não oportunidades de gol, de chutes a gol, mas nós tivemos volume para poder ganhar do América. Mas eu acho que o que o torcedor quer ver é o que ele viu hoje em campo. E isso foi passado aos atletas. Após o jogo do América, a gente teve uma conversa muito verdadeira entre todos nós, de muita cobrança. E isso é uma coisa que costumeiramente eu faço nos meus elencos, porque isso também é gestão de grupo, e você tem que muitas vezes botar o dedo na ferida, realmente falar a verdade, e vocês podem esperar isso de mim, que eu sempre vou falar a verdade. O dia que o time jogar bem eu vou exaltar, e o dia que o time jogar mal eu também vou mostrar o porquê, ou tentar entender o porquê, né? E essa conversa ela foi extremamente valiosa, porque até então eu estou há 20 dias no Corinthians apenas, e eu não tinha visto a cobrança entre eles atletas, que é uma coisa que tem faltado hoje no nosso futebol. A maior carência que nós temos hoje no futebol é de cobrança interna dentro do vestiário entre os jogadores. Boa. E a partir de hoje, ou a partir de quinta-feira, que foi o dia da conversa, a gente estabeleceu que isso vai ser uma tônica para a gente, porque todo mundo tem um dia infeliz, né? Mas que nesse dia infeliz ele se entregue como o melhor marcador do time, que naturalmente ele vai estar ajudando dentro da sua condição. Por isso que eu falei aqui antes, na resposta anterior, que o básico é a entrega. O dia que você tem a parte técnica para oferecer, ótimo. O dia que você não tem, porque ninguém é máquina, a gente tem que oferecer a superação, a entrega, a busca, a marcação, para que eu privilegie outro setor da equipe. Então foi estabelecido isso. Acho que foi realmente um divisor de águas o jogo de hoje, porque ele nos mostra o caminho. Agora, isso foi dito agora no vestiário também, não pode ficar só nisso. A gente não pode achar, porque nós ganhamos do líder, que quarta-feira a gente vai ter um jogo fácil. Não vai ser fácil. Vai ser uma luta também, como é a cara desse time. E nós temos que entender isso, vestir essa camisa e saber o quanto que é importante para o torcedor ele ver o time jogando dessa forma. Cara, como tá bom de ouvir o Mancini, né, cara? E é bom de ouvir o Mancini e a gente tá vendo o resultado, né? Não é só aquele cara que é blá, 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 e você não vê nenhum tipo de evolução em campo. A evolução do Corinthians é nítida, né? Se você insiste em achar que dentro de campo não tem nenhuma evolução, se apegue aos números. São 3 vitórias em 5 jogos. Para o que vinha acontecendo com o Corinthians, é uma evolução mais do que evidente. 2 vitórias fora de casa, algo que não acontecia há bastante tempo, e eu trouxe os números aqui. Mas como tá bom de ver o Mancini falar. E ele foi muito feliz, né? Primeiro na questão de que foi legal vencer o Inter, mas ninguém ganhou um Mundial de Clubes, né? A vitória ela foi importante no atual contexto, mas o Corinthians não te permite parar por aí, muito pelo contrário. Tem que ser um divisor de águas, tem que ser a partir daí. Por que não uma arrancada aí no segundo turno e fazer o Corinthians ir lá pra cima? Por que não? É o que essa camisa exige, né? E o Mancini foi muito feliz. A questão de cobrança interna, é isso que tem que acontecer. Um jogador cobrar o outro. E outra coisa, como foi feliz o Mancini, né? Jogar mal todo mundo pode jogar. Jogar mal acontece com qualquer jogador. Eu tenho um dia ruim no meu trabalho, você tem um dia ruim no seu trabalho. Agora, faltar entrega não pode. Qual é a desculpa para faltar entrega? Não pode. Não pode faltar entrega. E é isso que o Mancini está cobrando, e é isso que o Mancini está deixando bem claro. E é isso que tem que acontecer. Repito, o que vai ser do Mancini daqui para frente? Não sei. Quantos jogos o Mancini ainda dirige o Corinthians? Não sei. Mas como tá agradável de ver o Mancini falar, né? Que coisa boa ouvir as coletivas do Mancini. E é isso mesmo, é isso mesmo. Jogador tem obrigação de deixar a alma no campo, né? Como fazia o Romero, como fazia o Jorge Henrique. Não à toa esses jogadores são sempre citados. Como tem feito atualmente o Ramiro. Goste você do Ramiro ou não. E eu critico bastante o Ramiro tecnicamente. Mas são jogadores que deixam a alma dentro de campo. E é isso que o Corinthians precisa exigir de todos os jogadores, cada um na sua condição, cada um na sua característica. Boa, Mancini, vamos lá, vamos seguir. Olá, Mancini, boa noite.
André Cavalcante, Fox Sports. Mancini, eu gostaria que você falasse, por favor, a respeito do que você disse na coletiva anterior, sobre os ajustes que você faria, que poderiam ser pouco agradáveis. Esses ajustes, pelo que a gente pôde perceber, já começaram a entrar em prática, né? Eles passaram pelo afastamento do Sid Clay e passaram também pela sua opção hoje do Davó, em detrimento, por exemplo, do Léo Natel ou do Everaldo que vinham jogando. Olha, não tenha dúvida que os ajustes serão feitos ao longo de todo o ano, de toda a temporada, né? Os ajustes são feitos em todos os sentidos. Às vezes a gente faz ajustes táticos. Hoje mesmo a gente saiu marcando com 2 linhas de 4 com 2 jogadores à frente, e a hora que eu fiz a alteração do Camacho e do Gabriel, com a saída do Ederson e do Ramiro, a equipe passou a marcar um 4-5-1. Então são ajustes normais que os atletas já estão acostumados, porque diariamente a gente faz isso no treino. Eu não tenho tido muito tempo de treinamento, porque os jogos são em sequência, mas essa semana que foi anterior ao jogo do América me deu a oportunidade de acertar algumas coisas em termos táticos que ao longo da temporada a gente vai ter que usar. Então hoje foi um bom teste para isso. E esses ajustes também são feitos em todos os sentidos. Às vezes a gente tem nas cobranças que fazer ajustes, às vezes a gente tem que, dentro do elenco, tirar um ou pedir outro, ou ir na base buscar jogador, mas todos os jogadores têm que entender que essas medidas elas acontecem quando não há rendimento. A partir do momento em que há rendimento, esses ajustes ficam de fora. Agora, eu estou aqui no comando, eu estou vendo que a coisa não está andando, eu tenho que buscar alternativas, e eu não vou jamais me privar de tomar decisões. Essa é a primeira coisa que vem a partir do momento em que eu me sinto técnico. Eu tenho que tomar decisões, eu tenho que ter comando forte, porque isso está diretamente linkado ao nosso dia a dia de trabalho. Isso não é só no futebol, isso é feito nas empresas, isso é feito dentro da casa de cada um de nós. Então é necessário que haja uma rota a ser seguida, e quem tem que mostrar essa rota sou eu. Então esses ajustes vão continuar sempre. É óbvio que muitas vezes eles acabam, de certa forma, gerando algum tipo de impacto, como foi a saída de um atleta. Podem sair outros, como podem chegar outros também podem, como a gente também pode ir buscar no Sub-20, no Sub-23, porque o Corinthians também faz um belo trabalho, no Sub-23 e no Sub-20, que são líderes dos 2 campeonatos. Então eu acho que isso faz parte do todo. A partir do momento em que nós temos bons jogos, os ajustes são menores. A partir do momento que a gente peca dentro de campo, os ajustes são maiores. Eu acho que o Mancini falou coisas importantes aí também. O Mancini é um técnico que tem se mostrado de fala mansa, mas de pulso firme, né? A gente estava até debatendo, até conversei com alguns amigos que estavam com medo da repercussão da saída do Sid Clay, estavam com medo do quão o Mancini demonstrou insatisfação após a vitória contra o América, e eu tinha falado, pode dar errado? Pode, porque às vezes o treinador entra logo com os 2 pés, e você lidar com um elenco de jogadores é algo muito complicado, você lidar com pessoas. E foi algo que eu até esqueci de citar, mas que ficou bem claro, né? Após a derrota para o América Mineiro, o que o Corinthians se entregou no jogo contra o Internacional, porque não adianta elogiar agora porque ganhou do Internacional. Eu estou falando do jogo jogado. O que os jogadores se entregaram naquela partida, tá claro que ainda, mesmo que o Mancini tenha chegado há pouco tempo, mas ele já tem sido mais enérgico, tem feito críticas na imprensa, afastou o Sid Clay, e isso trouxe um certo temor por parte da torcida de que os jogadores não aceitassem bem, olha aí, o elenco do Corinthians vai derrubar o Mancini, porque o Mancini já tá fazendo isso, fazendo aquilo. E ficou bem claro que, aparentemente, pela entrega de todos os jogadores, que esse problema não tá existindo. E sim, o afastamento do Sid Clay é um baita de um recado. Ele simboliza algo muito importante. Os jogadores ali conversando com o outro, caraca, mano, o cara afastou o Sid Clay, entendeu? Eu acho que são atitudes que são importantes
e que, claro, como eu sempre falo, o resultado vai estar sempre ao lado do técnico, né? Quando você vence, tudo que o técnico faz é elogiável, né? Tudo que o técnico faz acaba ficando, né, mais elogiável, mais fica mais fácil de você elogiar. Dei uma enrolada aqui no pensamento, deu uma travada aqui no meu HD, mas não tem como deixar de contextualizar que o Mancini parece que tá colocando o Corinthians nos eixos. Agora, Mancini, me ajuda aí, Mancini. Elogiar o Sub-23 do Corinthians é sacanagem, mas eu vou deixar essa passar porque você chegou agora e você não deve saber exatamente a questão do Sub-23. Ah, é líder do campeonato, mas enfim. Sub-23 não, Mancini, aí é sacanagem, mas dá um desconto aí pro professor. Vambora, tá acabando. Mancini, boa noite, tudo bem? Parabéns pela vitória. Mancini, o torcedor que não olhou o jogo e olhar só a tabela de classificação, o Corinthians conquistando uma expressiva vitória em cima do até então líder do Campeonato Brasileiro, especialmente com um gol marcado pelo Davó, que nem relacionado vinha sendo, ele pode se surpreender. O que tu tens para dizer para esse torcedor que de alguma forma se surpreendeu, não só com o resultado, mas também por quem marcou o gol da vitória e também, claro, com o desempenho do time? Obrigada. Boa noite, Bia. Olha, não tenha dúvida que o torcedor que não assistiu o jogo, ele pode até se surpreender pela colocação das equipes, né? Eu já falei sobre isso aqui, não pela história dos clubes, porque Corinthians e Inter sempre fizeram grandes jogos, já fizeram até final de Campeonato Brasileiro, então é importante que a gente valorize o jogo, porque foi um jogo grande, foi um jogo disputadíssimo. Desde que eu cheguei aqui no Corinthians, foi o jogo mais disputado, onde houve mais entrega dos jogadores. Então é uma vitória expressiva que nos leva para a primeira parte da tabela, mas ainda está um pouco distante de tudo aquilo que nós queremos, né? O Inter, de outro lado, vinha de 7 jogos de invencibilidade, é uma equipe que está liderando o campeonato, então isso torna a nossa vitória mais agradável. Mas o Corinthians não pode achar que simplesmente por ter vencido o Inter já está bom, porque tem uma sequência, tem um segundo turno inteiro à frente, e a gente tem ambições, sejam elas do clube, sejam pessoais, então é por isso que eu tenho que exigir desse grupo uma entrega fora do comum, para que não só contemple a nossa torcida, que é gigantesca, a coletividade do Corinthians, como também os atletas que vivem aqui e que tem que ter um dia a dia saudável, né? Ninguém quer conviver com derrotas, com empates, a gente quer sim acumular vitórias, conquistas, porque isso acaba sendo diferencial na carreira de todos nós. Muito obrigado, Wagner Mancini, e a todos que nos acompanham. Bom, acabou a coletiva do Mancini. Só para finalizar aí essa pergunta final, claro que quem não acompanhou o jogo Corinthians Internacional se surpreende com o resultado. É evidente, o Corinthians na parte de baixo com muita dificuldade, tomou uma goleada do Flamengo recentemente em casa, e o Internacional líder do campeonato. O Internacional com time reserva tinha tido êxito na Copa do Brasil. Agora, quem assistiu o jogo viu que o Corinthians venceu, e por merecimento. Venceu e convenceu, mais uma vez falando, dentro do contexto do que a partida oferecia. Eu tive a oportunidade de conversar com um palmeirense e ele falou isso pra mim: pô, Diego, infelizmente eu acho que, pelo que eu vi do jogo do Internacional, infelizmente eu acho que o Corinthians vai dar uma subida no campeonato, porque o Corinthians mereceu demais a vitória. Então foi isso. Quem não acompanhou o resultado se surpreende. Pô, o Inter perdeu pro Corinthians. Mas quem acompanhou o jogo viu que o Corinthians ganhou de 1-0 com propriedade. Se é que dá pra gente falar disso, de 1-0, mas eu acho que dá. O Corinthians venceu, sim, o Internacional com propriedade. Beleza, pessoal? Então é isso. Finalizei aí a análise da coletiva do Mancini. Vocês têm gostado bastante desse tipo de conteúdo. Eu também tenho gostado de fazer. Eu não quero estar forçando a barra para estar comentando qualquer tipo de entrevista ou qualquer coletiva. Quando eu ouço a coletiva, vejo que tem algo de interessante para comentar, a gente traz o conteúdo aqui para vocês. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse formato que eu usei, né, que eu me adaptei para apresentar o conteúdo hoje para vocês. Não foi da maneira que vocês gostam ou que vocês estão acostumados, mas como vocês sabem, se tratando de conteúdo, de aparecer, de produzir, eu faço tudo absolutamente sozinho. Então tem hora que, às vezes, para eu manter o compromisso que eu sempre mantenho, que eu faço de tudo para vocês, às vezes eu tenho que dar umas adaptadas e dar um jeito.
E esse foi o jeito que eu arrumei hoje para fazer esse conteúdo para vocês, porque eu não tinha condição de aparecer ao vivo aqui para vocês às 10h30 da noite, beleza? Desculpa aí se de alguma forma eu tô decepcionando alguém por não produzir o conteúdo que estava agendado para hoje a live, mas do jeito que deu na raça, eu produzi esse conteúdo para vocês. Gostaram? Deixa o like, compartilha o nosso conteúdo. Chegou até aqui e não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. E muito, muito, muito obrigado pela sua audiência. Isso não é uma live, isso está gravado neste exato momento, 9 horas da noite. Eu estou olhando aqui no relógio e vou agendar uma estreia para daqui a pouco, às 10h30 da noite, que você já acabou de assistir. Beleza? Amanhã, muito provavelmente, o modelo do formato, né? O modelo do formato foi boa, né? O formato do conteúdo deve ser idêntico. E na quarta-feira a gente volta à programação normal, fazendo a live de pré-jogo e o pós-jogo da classificação contra o América Mineiro. Duvida? Eu não duvido, não. Galera, tamo junto. É nóis. E vai, Corinthians. Valeu, fiel. Fui.